Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor em termos de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Esse nosso programa, eu gosto de falar toda vez, ele é transmitido pela TV RBA para todo o estado do Pará e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol.com.br ao vivo, DOL de Diário Online. Nós temos espectadores no mundo inteiro, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, em toda a América do Sul, na Europa praticamente toda, desde a Noruega até Portugal, no Líbano, no Azerbaijão, em Baku, e o lugar mais distante que nos assiste é em Perth, na Austrália. Quando o programa termina, chegam os WhatsApps comentando. Aliás, quando o programa termina, assim que ele termina, ele vai para o canal do YouTube. É muito fácil, é só procurar Instituto Eduardo Costa. Se colocar só Eduardo Costa, vem um cantor. É melhor colocar Instituto Eduardo Costa, que estão todos os programas lá. Assim que termina, ele vai para o canal do YouTube. E esse nosso programa tem um apoio da Neurogênesis, que trata das doenças neurológicas, por neurocirurgia, neuropediatria, neurointervenção, que é tratar por cateterismo, comandada pelos doutores Éric Pascoal e Fernando Pascoal. E a minha convidada de hoje, mais uma vez, muito especial, é a doutora Leila Cristina de Souza Pacheco. A doutora Leila Pacheco, muito conhecida em Belém, ela formou em 88 na UEPA, ela fez especialização na Santa Casa, no Rio de Janeiro, no serviço do professor Rubem Azulay, super conhecido. Uma das referências da Santa Casa do Rio é o Rubem Azulay e o Pitangui, né? E no serviço de dermatologia, ela é médica titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também tem pós-graduação em terapia familiar sistêmica. E a Leila trabalha no consultório. Por acaso, a Leila é a minha dermatologista. Razão pela qual nos conhecemos. A Leila vem falar para a gente aqui hoje sobre hanseníase. Hanseníase. Leila, primeiro, super obrigado por você estar aqui, querida. Obrigado de verdade. Eu que lhe agradeço, doutor Eduardo. Esse convite já tem mais de ano, mas tudo bem. Eu agradeço a RBA, ao doutor Eduardo Costa e aos telespectadores que nos assistem. Muito obrigada. E essas informações são mega importantes. Leila, quando eu era criança, eu morava em Macapá e eu vim aqui em Belém e a minha avó tinha que entregar uma encomenda para alguém que tinha hanseníase. E esse pessoal ficava na Colônia do Prata. Eu me lembro que pegava um carro na Praça Felipe Patroni para ir para lá. Era um problema sério. E depois chamou muito a atenção a hanseníase por causa de um filme clássico chamado Ben-Hur, em que a população das pessoas eram excluídas da sociedade. Imagina isso, nos tempos de Cristo. Sim. E hanseníase continua até hoje com essa prevalência que você me falou que continua grande? Sim, a hanseníase é uma doença ainda negligenciada e subnotificada. E o preconceito, ele existe sim, porque é uma doença que remete desde os tempos bíblicos, em que as pessoas eram afastadas, eram rechaçadas até em cavernas, né? Porque não havia cura para a doença. Hoje, esse patamar mudou. É uma doença curável, porém, o preconceito ainda existe e ele deve ser combatido.
Essa é a relevância da doença hoje, essa chamada de atenção. Além disso, ela é uma doença extremamente relevante, pois ela representa a principal causa de neuropatia periférica de causa infecciosa. Antigamente, a doença era considerada primariamente cutânea, para posteriormente ela atingir os nervos. Certo. Hoje sabe-se que a doença ela é primariamente neural, o bacilo atinge a bainha de mielina do nervo, causando dano neural e fraqueza muscular. Então, ela é primariamente neural depois que ela vai para a pele. Isso é muito importante. É importante que todo mundo saiba isso. Você me mandou umas fotos e o que me chamou a atenção é aquele mapa do mundo todo com a prevalência de hanseníase no mundo. É um absurdo. Sim. Teoricamente, uma pandemia também, né? Sim. Uma pandemia sendo que não mata abruptamente como foi o coronavírus. Mas eu achei aquele mapa mostrando os locais no mundo inteiro e muito prevalente. E me fala uma coisa, como pega, já que a gente está falando de hanseníase, como pega a hanseníase? A como doença, é que transmite? ela é transmitida através das gotículas nasais ou através da fala. Né? Em pessoas, na fala. Isso é importante. Em pessoas que mantenham um convívio frequente e íntimo, né? Pode ser um cônjuge, pode ser alguém da família, alguém do trabalho, né? E a busca dos contactantes e a busca ativa da comunidade é importante nesse sentido. Puxa, tem incubação como toda doença? Um período? Sim, o período de incubação ele é longo. Longo, então varia por isso que entre chama atenção. 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. É uma doença silenciosa que vai afetando os seus nervos periféricos, causando fraqueza muscular e outros sintomas que eu vou detalhar. Era isso que eu ia te perguntar. Antigamente, quando a gente estudava medicina, assim, como faz diagnóstico? É uma área do corpo que você não sente. Pica com uma agulha e não sente. Encosta uma vela acesa e você não sente. Tem a ver? Fala isso pra gente. Isso já caiu por terra. Isso era 46 anos atrás. Isso a gente, quando eu estudei dermatologia, ainda era assim. Era assim. Porém, hoje, sabe-se que a hanseníase afeta os olhos, as mucosas, mucosa nasal, orelha, pele e extremidades, áreas frias do corpo, como membros superiores e membros inferiores. Então, as mucosas, para quem não sabe, é o lado de dentro da pele mucosa, orelhas, região nasal, pele e áreas frias do corpo, mãos e pés. Certo. Como é que começa? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Os sintomas. Qual é a queixa que alguém chega e vai falar? Normalmente, as queixas, elas são de nervos periféricos. A pessoa queixa-se de formigamento, sensação de agulhada nas mãos, nos pés, sensação de queimação, de ardência, edema nas mãos, edema nos pés, sensação de choque. Muitas vezes as pessoas não conseguem segurar uma xícara, um prato, porque cai das mãos, não conseguem segurar. Poxa, isso é importante. Então, muitas vezes as pessoas passam por clínicas de dor crônica, se tratam em clínica de dor crônica, passam por vários colegas neurologistas, ortopedistas e o diagnóstico não é feito. E a doença vai progredindo, né, e afeta os olhos, causando perda de cílios, madarose, que é a perda das sobrancelhas, infiltração do pavilhão auricular. Infiltração do pavilhão auricular. Com nódulos, com caroços. Perda de cílios. E muitas vezes uma rinite crônica e uma sensação de inchaço na face, que é uma infiltração
da face pelo bacilo, que chama-se de fascies leonina, né? Então, muitas vezes o paciente passa pelo otorrino, com queixa de rinite, passa pelo alergista, faz testes alérgicos para detectar alguma causa alérgica e os exames dão todos normais. E ninguém pensa na hanseníase. Você chamou a atenção agora, mas há um tempo atrás uma cantora paraense ficou com aquela face leonina e eu pensei que era hanseníase. Tem que se pensar. Né? E posteriormente as manchas cutâneas, que muitas vezes são de forma tênue. Normalmente surgem manchas esbranquiçadas, mas podem ser avermelhadas ou acastanhadas. Quer dizer, a mancha não chama bem a atenção, né? Muitas vezes só um olho treinado para detectar a mancha. Quando ela é detectável, assim, a olho nu, é porque já está avançado, o quadro já está avançado. Então, a gente tem... O médico ele tem que parar para pensar em procurar o diagnóstico, né? Ele tem que pensar. Neuropatia, ela pode ser causada por diabetes? Sim, mas a principal causa de neuropatia periférica é a hanseníase. Então, vamos pensar e palpar os nervos periféricos. A palpação do nervo periférico é fundamental para o diagnóstico, porque há um espessamento dos nervos periféricos. Ah, os nervos espessam. Sim. Certo. Qual é o primeiro que a gente procura? É por isso que antigamente os médicos ficavam procurando alguma coisa no cotovelo? Cotovelo, né? O fibular, você coloca o pé assim inclinado na lateral, você vai ver o espessamento bem bonitinho ali do nervo ulnar. Nas fotos dá para ver bem, as fotos que eu trouxe. Ah, então nós vamos mostrar já já. Sim. E o espessamento do nervo, isso é interessante. E eu lembro que antigamente no exame físico no colégio, para a faculdade, o médico do exame físico, ele fazia questão de pegar Aqui no cotovelo. A face troclear aqui, né? Para procurar o nervo que dá choque. O nervo que dá choque. Apertando-se aqui, o paciente sente dor realmente ao longo do trajeto do nervo. Do nervo. Fazia parte do exame físico de rotina isso. Sim, mas hoje em dia isso está meio esquecido, né? Eu me lembro que fazia parte. Eu lembro que todo mundo perguntava por que pega no cotovelo das pessoas. Era por causa do espessamento do nervo para diagnóstico de hanseníase. Sim. Super importante isso. Leila, a gente já falou que a prevalência é no mundo inteiro, né? Mas como é... Tem prevalência, eu acho, na escola, tudo isso. Mas espera um pouquinho, só que o nosso primeiro tempo acabou. Tu vais começar o segundo tempo falando da prevalência e grau de escolaridade para mim, tá? Tá bem. Só um instantinho. Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou. A Leila vai continuar já agora falando como é que a gente cuida disso. Só um instantinho, que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa super importante de informação de saúde pública com a doutora Leila Pacheco, dermatologista, falando sobre hanseníase. Leila, prevalência.
E grau de escolaridade, que é uma coisa que chamou a atenção. A prevalência sempre se pensou, né, e continua sendo mais prevalente em pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, né? Pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas em população carcerária, moradores de rua, né? Sempre pensou-se nesse sentido. Porém, principalmente após o advento do Covid-19, esse patamar mudou um pouco. Nós já pegamos muitos casos de pessoas, inclusive com grau de escolaridade superior, tá? Pessoas brancas, pessoas com grau de escolaridade superior. Eu mesma diagnostiquei outro dia um paciente com nível socioeconômico alto, que queixava-se de um choque na perna e que já havia passado por vários colegas e nada de resolver esse choque. E aí eu disse, deixa eu olhar as suas pernas. E quando fui olhar, com um olhar clínico dermatológico, detectei uma mancha na perna dele, próximo ao tornozelo. E fazendo o teste da estesiometria, detectei alteração de sensibilidade e foi diagnosticado como hanseníase, foi tratado e hoje ele está sem choque, está muito bem. Imagina, alguém como tu falaste, de alta escolaridade, poder aquisitivo e ninguém pensou em hanseníase. Como é que o médico, vamos falar o médico de família, o médico que mexe com todo mundo, o que é que ele tem que dar atenção? O médico tu já de falaste família... de tudo, mas assim, agora eu vou procurar. O médico de família ele exerce um papel importantíssimo na detecção precoce dos casos, pois ele é treinado para detectar esses sinais e também prevenir as incapacidades. Além de ele ter uma abordagem de terapia familiar sistêmica. Como é carente no CAPS de psicólogos, o médico também ele é treinado para ouvir o paciente, ouvir a queixa. Então, essa escuta atenta ela é fundamental para você ouvir. Eu sinto formigamento, eu sinto cãibra, eu sinto inchaço, dormência. Aí o médico vai palpar os nervos, né? Vai fazer uma baciloscopia, vai procurar manchas, vai fazer a baciloscopia, vai fazer um exame histopatológico da mancha, que muitas vezes dá negativo. E um teste muito importante que precisa de recursos para que haja que tenha em qualquer unidade de saúde é o exame de sangue molecular, o PCR, para detectar o anticorpo, o IgM, contra o Mycobacterium leprae. Isso não tem no serviço público ainda? Alguns têm, por exemplo, o Centro de Referência, a URI de Marituba, o Marcelo Cândia, tem esse teste. Marituba tem esse teste. Inclusive, algumas fotos foram cedidas gentilmente pela URI Marcelo Cândia, pelo doutor Cláudio Salgado. O Claudinho, tudo bem. Que é hansenólogo. O Cláudio já veio aqui falar sobre isso. Sim. Desculpa, Cláudio, chamar de Claudinho, pelas intimidades. O Cláudio é professor titular de dermatologia da UFPA. Puxa, titular é um antigo catedrático. Agora e nós estamos bem alinhados na questão da relevância desse tema de saúde pública. Não, isso é mega, mega importante. Essa chamada de atenção, vamos repetir que eu quero que todo mundo saiba. Diagnóstico, como é que eu faço? Primeiro, a chamada de atenção das manchas, formigamento, visgada. Como é uma doença primariamente neural, para detectar os casos precoces, as queixas primárias são neurais. Formigamento, dormência, sensação de queimação, choque, perda de força muscular. Aí depois vem, eu tenho uma manchinha aqui, aí vamos observar essa manchinha, fazer o teste de sensibilidade tátil, térmica, dolorosa.
pegar o isqueiro, tocar fogo. Muitas vezes o paciente... Uma vela. Eu lembro que o professor, quando eu fazia dermatologia, usou uma vela para mostrar. Hoje em dia, o paciente queixa-se de uma mancha. Muitas vezes a mancha tem sensibilidade dolorosa preservada, mas quando você vai fazer a estesiometria, que é com teste de monofilamento para a sensibilidade tátil, você vai detectar alterações de sensibilidade. Então, você começa examinando do joelho para baixo, fazendo a estesiometria, em todos os pontos. E Leila, quem é o médico, tirando o médico de família, responsável por isso? É o dermatologista? É o dermatologista. Dermatologista treinado e que tenha interesse em saúde pública, porque não desmerecendo a área da estética, porque eu também faço um pouco da estética. Mas não devemos esquecer das patologias e saber diagnosticar e ouvir o paciente e dar um diagnóstico precoce para prevenir as incapacidades, que são incapacidades muitas vezes permanentes. Fizeste me lembrar agora de... Eu tive um professor que ele falava... Eu ouvi isso uns 15 anos, quando eu morava em São Paulo, quase que todo dia. Ele dizia assim, médico bom não erra. Ele só erra quando ele não conversa com o paciente, quando ele não examina. Exatamente. Se ele não conversar e não examinar, ele vai errar. Mas médico bom não erra, porque ele conversa, ele sabe de tudo e depois ele examina. E quando ele conversa e quando ele examina, 90% do diagnóstico está feito. É o atendimento humanizado. Você precisa ouvir o seu paciente, né? Para não dar o diagnóstico incorreto ou dizer que o problema é psicológico, né? Tem muito isso aí. Tem muito mesmo, né? Muito mesmo. E eu fico preocupado com a nova geração, que como tem ultrassom, ressonância e tomografia, o pessoal não quer mais examinar o paciente. Não quer. Vai no cardiologista, ele examinou, não, ele pediu um eco, um teste. Exatamente. E aí ninguém examina, aí ocorre. Hoje, quando eu estava vindo para cá, a gente está gravando o programa, hoje é quarta-feira, morreu um atleta do Paysandu, um idoso, jogava da terceira idade, e jogando basquete, morreu. E a chamada de atenção, será que ele estava sendo evoluído, alguém viu? Ninguém pode ir para uma cirurgia e nem praticar esporte sem uma super avaliação cardiológica hoje. Eu sempre falo para todo mundo, ninguém vai hoje tomar uma anestesia sem uma super avaliação. Eu não chamo de avaliação, é uma super avaliação. E ninguém vai praticar esporte sem uma super avaliação de cardiologia. Então, precisa saber se essas pessoas, de fato, estavam... porque tem gente que compra um short, um tênis e vai correr na rua sem avaliação nenhuma, né? É um sufoco essas coisas. Mas isso é uma chamada de atenção. Como a gente faz diagnóstico mesmo? Repete. O diagnóstico ele é feito através da baciloscopia, que é a pesquisa do bacilo. Faça um raspadinho no cotovelo e na cartilagem da orelha para ver se o paciente apresenta bacilo viável nesses locais. Faz-se também o exame dos nervos periféricos, com palpação dos nervos periféricos para ver se há espessamento. Se eles engrossam. Se eles engrossam. O teste da estesiometria, que é o teste de microfilamentos. Quem faz isso é o dermato. É o dermato, para ver a sensibilidade do paciente do joelho para baixo, principalmente nos pés. Nós pegamos muitos pacientes já com desautonomia do sistema nervoso autônomo, os pés azulados, mãos azuladas, mãos em garra, né? Então, os nervos, os membros inferiores e membros superiores devem ser examinados. E as manchas hipocrômicas, manchas avermelhadas, manchas acastanhadas, devemos fazer também o teste de sensibilidade tátil e dolorosa e o histopatológico de pele, que muitas vezes mostra-se inconclusivo. E as incapacidades?
as incapacidades quando o diagnóstico não é feito precocemente são duras e com mãos em garra, com perdas de força muscular, com desabamento do pé caído, muitas vezes tem que se fazer cirurgia para liberação do nervo acometido, perda de falanges, porque o paciente já vai ficando com alteração severa de sensibilidade dolorosa, então perda das extremidades, dos dígitos, né? Tem que usar próteses apropriadas para poder se locomover, e é muito triste, sabe? Devemos diagnosticar precocemente para que não haja esses casos, todas, né? Que a gente vê nos filmes antigos. É isso, desabamento do nariz, né? Infiltração da face. Os filmes antigos chamavam muito essa atenção, né? Isso. Leila, como a gente trata, hein? Existe um tratamento preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é a PQT, que é a poliquimioterapia. Poliquimioterapia. Com 3 medicamentos, basicamente a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Esse tipo de tratamento varia entre 6 a 12 meses. Porém, em casos mais severos, pode estender-se até 24 meses de tratamento. Até 2 anos. O serviço público dá o remédio? Sim, é fornecido gratuitamente. Gratuitamente. Então faz diagnóstico, como a AIDS, todo mundo toma o remédio direitinho. Sim. Cura? Cura, a doença tem cura, porém tem que ter assiduidade, né? Tem que tratar de verdade. De verdade, tem a dose supervisionada mensal, que é para ter um controle acirrado ali. Não, eu sempre falo, hoje em dia, seguiu as regras, tudo vai dar certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Leila, a gente está no nosso minuto final, querida. Considerações finais e dedica o programa, tá? Eu dedico o programa aos pacientes que possuem esses sintomas e que procurem um dermatologista para fazer o diagnóstico correto. E também dedico aos meus colegas, principalmente ortopedistas e neurologistas, para ficarem, até os otorrinolaringologistas, para ficarem atentos a esses sintomas mencionados no programa. E muito obrigada a todos por nos ouvir. Puxa, olha, para a sociedade toda, essa é uma super chamada de atenção. Vai aparecer um diapositivo, um slide no programa, mostrando a prevalência da hanseníase no mundo. Desespera quando a gente olha, tá? Ninguém está notando. Então, o que ela falou, às vezes é subdiagnosticado. Então, vamos chamar a atenção para isso. Essa é uma super chamada de atenção, tá? Fale para todos os amigos. É isso, turma. Pessoal, os ortopedistas, otorrino, para quem a Leila ofereceu o programa aos pacientes todos, o programa foi para vocês. Uma semana iluminada para todos e domingo que vem a gente volta. E a Leila volta sempre para mostrar essas informações a respeito desses tipos de doença que os dermatologistas cuidam. Muito obrigada. É isso, turma. Tchau, até a semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.